se formos tomar o dado histórico, ele realmente é um dia de lutas, né? Talvez as flores pelas conquistas que já tivemos, que não foram poucas, mas que precisamos ainda avançar. Nas nossas lutas, por exemplo, se formos pegar as pautas das mulheres que naquele momento, né, foram lá pelo dado histórico, que estavam lutando pelas jornadas menores de trabalho, que na época eram muito intensas, né, chegava a 14 horas, envolvendo crianças, né, os filhos delas, e muitas, o fato histórico que aconteceu com as mulheres americanas que foram queimadas, isso nos traz sempre, né, a memória de que ainda temos algumas, né, temos no Brasil, por exemplo, a nossa jornada de trabalho, mesmo que ela tenha sido diminuída, as mulheres não têm direito ao lazer, né, elas fazem jornadas ainda dividindo, por exemplo, o seu tempo de estudo e de trabalho, com salários desiguais. Então a desigualdade entre os gêneros ainda é muito grande. Então eu diria assim que para nós mulheres, né, sejam feministas ou não, mulheres sindicalizadas ou não, né, as mulheres nas suas diferenças, né, étnicas, sociais, ainda cabe muito um dia de lutas. Agora talvez muitas queiram lembrar como flores, né, pelo dia. A gente podia dizer que simbolicamente nós tivemos, né, alguns avanços, mas todos avanços por lutas políticas. Então acho que um dia de lutas ele cabe ainda mais pro dia simbólico que é o dia 8. O movimento sindical e a política, né, a vida política em geral, ainda as mulheres ocupam muito poucos lugares, né? Eu diria assim que uma das lutas das bandeiras que hoje se amplia não só para a questão das mulheres, de gênero, mas das cotas em geral, as mulheres, foi uma luta do movimento, né, que as mulheres pudessem ter. Agora, culturalmente, as mulheres ainda parece que não se sentem muito confortáveis nesse espaço, né? Que é um espaço predominantemente dos homens, masculino, né? E que também tem se modificado, porque não é só a questão da representatividade da cota que a gente diria que nós mulheres nos sentimos representadas, né? Nós temos mulheres que absolutamente não nos representam, porque também tem uma lógica, né? Tem uma forma de viver e uma lógica de operar nas relações de trabalho, na forma de mover a vida política, que são totalmente masculinas e são totalmente dentro de uma lógica, né, que os próprios homens já vêm questionando, né, que é uma lógica patriarcal, quer dizer, a própria ideia da fala, do domínio, né, da fala masculina ter então é um tipo de poder que já foi questionado pelo movimento feminista e que hoje, né, talvez a gente perceba assim num movimento que a gente tem nas ruas hoje, das meninas que estão na rua, né, a juventude que está na rua, as mulheres meninas que estão na rua, a juventude, muito mais um questionamento plural disso, né, quer dizer, a lógica não é a lógica só de um tipo de luta centrada num tipo de poder que passa por um único lugar, né? Ela é muito mais fluida, ela é muito mais plural, ela é muito mais gênero e transgênero, né? Então ela é muito mais, eu acho que ela é muito mais representativa do que simplesmente esse domínio. Mas de certa forma a gente sente, o próprio sindicato a gente percebe, né? Hoje na diretoria do sindicato eu represento a única mulher, né? Se pudesse dizer, eu sou a única mulher diretora. Então as mulheres ainda precisam descobrir e por quê? Porque eu acho que esse poder não no sentido de um poder exercido, mas um poder de lutas políticas, né? Um poder que se traduz na luta política, que é importante, que é uma dimensão importante na nossa vida. As mulheres têm que redescobrirem esse lugar, né? Redescobrirem no sentido de poder fazê-lo diferente, não da forma que vem sendo feita, mas de uma forma diferenciada, com outras pautas, né? Talvez com uma sensibilidade, com outras sensibilidades, também descobrindo a leitura desses movimentos que estão nas ruas. Eu acho que a nossa luta sindical ainda precisa incorporar mais mulheres, né? E aí nós temos hoje dentro da universidade, por exemplo, as mulheres negras, né, que não estavam,
dentro da universidade, com as cotas hoje estão. Eu tenho muitas alunas negras na sala de aula que ainda estão invisíveis, né? Nós colocamos as cotas, elas estão fisicamente na sala de aula, mas elas não estão nos seus saberes, elas não são representadas, então elas ficam silenciosamente na sala de aula, né? Então essas mulheres negras também precisam, junto com as mulheres brancas, ocuparem também as lutas políticas, né? As lutas sindicais. Eu tive uma história e talvez o convite do sindicato, né, para ocupar o cargo de diretora numa gestão. Eu tive uma história muito de militância também nas questões de gênero, né? As questões de gênero não ocupam só o meu trabalho na sala de aula, né? Mas eu tenho uma militância política, né, que foi muito mais intensa no passado, uma militância política partidária, né? Onde nós lutamos muito que o Dia Internacional da Mulher, por exemplo, não fosse um dia unicamente de luta partidária de um único partido, mas que fosse uma luta em que a gente incorporasse as mulheres dos movimentos sociais, então as mulheres indígenas, as mulheres negras. E na época, isso era década de 90, né, nós tínhamos em Santa Maria um MMS, que era o Movimento da Mulher Santamariense, e que era suprapartidário, ele reunia partidos políticos e os movimentos sociais. E a gente tinha muita convicção, por exemplo, que na época nós não tínhamos as delegacias de mulheres, nós não tínhamos uma série a Lei Maria da Penha não existia, né? Então as mulheres eram muito menos dentro dos partidos. Nessa época, inclusive, se instituiu a cota, né, a cota de mulheres dentro da composição dos diretórios acadêmicos, dos partidos políticos, né? Então as cotas, em geral, foram lutas importantes que as próprias mulheres fizeram dentro dos partidos. E por essa trajetória eu fui, talvez, reconhecida pelos colegas que me convidaram para compor a gestão, ainda com uma história de militância, né? Então a gente constrói uma história, né? E a minha história tem sido construída não somente como alguém que eu brinco sempre no sindicato que todo ano me pedem para escrever alguma coisa, né? Que eu já não tenho que renovar um pouco as questões, mas eu tenho sido uma pesquisadora também de gênero dentro da universidade. É um dos olhares, né, que eu cuido dentro da pesquisa e do trabalho de formação de professores a desenvolver esse olhar, porque eu acho que boa parte da nossa formação machista é reproduzida pelas mulheres, né? Quer dizer, as mulheres são professoras, são mães e depois reproduzem isso nos filhos, então a gente é responsável. E a gente tem que ampliar então a mentalidade, o comportamento na sociedade, partindo do pressuposto que nós somos formadoras, né? Nós somos professoras, formadoras universitárias, né? Somos formadoras de opinião na sociedade e somos formadoras de profissionais, né? De outras professoras. É interessante, assim, a gente percebe, e eu tenho trabalhado muito, assim, em ambientes como eu estou nos sindicatos, que são só homens, né? A gente vê que nas mínimas coisas ainda, né? E os homens são, hoje, muito parceiros nas lutas, né? Não são lutas das mulheres, mas são lutas das questões das mulheres que temos homens parceiros. O movimento feminista já foi muito radical. E eu fui uma época, inclusive, achando que os homens eram pessoas que sempre brincavam com a nossa condição, né? Faziam uma piada com a nossa condição, muitos ainda fazem, né? E a violência contra a mulher está aí hoje nas pautas dos jornais. Mas a gente teve em Santa Maria agora muitos casos, né? A violência contra a mulher em crimes de honra, né? Quer dizer, o que é a honra dentro dessa dominação masculina? O homem se acha no direito de tirar a vida de uma mulher. Bom, em relação às mulheres e à juventude em geral, né? Porque o movimento hoje nas ruas mostrou exatamente isso. Isso já foi pauta, inclusive, de uma reunião nossa dentro do sindicato, quanto o próprio sindicato ainda está dentro de uma lógica que é um pouco a lógica partidária, né? Quem puxa, de onde vem, que vozes trazem, né? Que pautas são essas, as novas? E eu acho que a Marcha das Vadias, inclusive, é um movimento interessante, né? Eu tenho acompanhado dentro da universidade os debates e nas ruas também caminhando com o movimento. A pauta, ela acaba transformando essas questões binárias de gênero, homens e mulheres, numa questão muito mais ampla e mais rica,
é muito mais complexa. Então, a questão do corpo, a questão, eu achei muito interessante um dos debates promovido por elas, que é os próprios trotes, né? A violência nos trotes com relação à violência homofóbica dentro dos trotes, né? As brincadeiras. Então, assim, eu diria que elas trazem, o movimento traz uma ampliação do debate de gênero, colocando, se a gente pudesse dizer, dentro de uma outra lógica que não é binária, não é homens e mulheres, é do transgênero, né? É de uma lógica que, quando traz o trans, traz outras pautas, né? E essas pautas precisam, inclusive a própria questão da decisão sobre o corpo, né? Elas precisam, eu acho que esses movimentos trazem para o próprio sindicato, né? Para a lógica do sindicato, um questionamento assim, até que ponto nós estamos sabendo ler, né? Os movimentos que estão nas ruas, até que ponto nós sabemos ler o que está dentro da nossa sala de aula, né? Quem é a juventude que está dentro da nossa sala de aula, que caminha nas ruas, né? Trazendo outras questões, mas que está dentro da nossa sala de aula e traz outros questionamentos. Eu acho extremamente rico, assim, tenho acompanhado e não tinha pensado. Ano passado elas trouxeram num dos debates dentro da universidade, eu acompanhei dentro do Centro de Educação, que foi lá no Audimax, olhando inclusive trotes em outros lugares. E as próprias cartilhas, eu já fiz um comentário para o sindicato de uma das cartilhas que eu acho que circulou na Universidade Federal do Paraná, no curso de Direito, né? Onde assim, se fazia coisas humilhantes, e foi a Marcha das Vadias que trouxe em Santa Maria esse debate. Trouxe as cartilhas que estão sendo usadas nos trotes, que são, bom, do ponto de vista ético e do ponto de vista do próprio bullying, se a gente fosse falar, né? Questões horrorosas, assim, em relação às próprias mulheres, as meninas né, os gays assumidos dentro da universidade. Então, coisas muito humilhantes e que a gente precisa incorporar e que eu vejo que muitas vezes não entra nem na pauta do nosso sindicato. Mas é um movimento como a Marcha das Vadias que traz isso para a agenda. Traz isso para a agenda diária da universidade. Eu achei muito legal que elas trouxeram esse debate para dentro da universidade. E botaram isso na mesa, né? E que a gente precisa saber ler dentro do próprio sindicato, mas eu acho que a lógica ainda sindical, ela muitas vezes ela está muito amarrada ainda esse binarismo, né? De tratar as coisas muito como, né, o militante, a mulher, o homem, e os movimentos sociais, eles vêm trazendo outro fluxo, né? Que é um fluxo mais amplo, mais complexo, e que a gente tem que conseguir ler.